Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja mais uma vez bem-vindos aí aos canais sociais da Revolução Gráfica e eu quero nesse vídeo começar de uma maneira um pouco diferente, tá? Se você perceber qualquer fuinha da minha parte aí, é porque eu tive um pouco gripado, um pouquinho só gripado essa semana aí. E aí o nariz tá meio assim, a voz tá meio assim, a garganta também esteve meio assim, meio sem funcionar direito, tá? Então se você perceber qualquer disfuncionalidade aí, qualquer coisa fora do padrão, é por essa razão, tá? Ou qualquer outro barulho que você perceber aí também. Meu filho também não esteve muito legal, mas enfim. Tivemos ruim, agora estamos melhorando e vai ficar cada vez melhor, tá? Eu quero agradecer você por estar com a gente aqui, tá? Onde quer que você esteja assistindo, no Instagram, no YouTube, no TikTok, seja muito bem-vindo à Revolução Gráfica, tá bom? E hoje nós iremos falar sobre um assunto que é da sua importância, tá? Um assunto que é da sua importância, tá? Nós iremos falar sobre por que investir em sua formação. Por que é importante nós investirmos a nossa formação. E eu vou trazer aqui alguns princípios, alguns pontos, eu vou pontuar esse vídeo aqui, tá? Em alguns. E você vai entender o porquê que é importante você investir na sua capacitação. Douglas, que moral você tem para falar sobre investir na minha capacitação? Primeiramente, eu não tenho que provar nada para você, tá bom? Em segundo lugar, não tenho que provar nada para você, por quê? Porque a nossa parceria aqui, né, ela não é acadêmica. Então, nesse sentido, realmente eu não tenho que provar nada para você, tá bom? Mas, do ponto de vista de prova, tá? Como eu preciso falar daquilo que eu vivo, eu sou uma pessoa estudada, tá? Só um pouquinho, tá bom? Então, eu tenho um curso de nível técnico. Primeira coisa, né? Eu concluí o ensino médio, beleza? Você está assistindo esse vídeo aqui, eu espero que você, se não completou por alguma razão, a partir de hoje, depois desse vídeo, complete o ensino médio, por favor, tá bom? Com todo carinho, é claro, você não tem que fazer o que eu estou te mandando, porque eu não mando nem você, mas analisa direitinho, beleza? Conclui o ensino médio, beleza? Fechou isso aqui? Eu tenho ensino médio, porque é básico, tá bom? Nem chama mais assim. Sou também formado na área técnica, tá? E sou graduado, tenho um curso superior na área de sistemas de informação, beleza? Então, essa informação é importante, por quê? Porque para falar com você sobre formação, eu preciso falar sobre a minha formação, tá bom? Eu atuei sempre na área de TI, tá? Na área de tecnologia da informação. Mas, para trabalhar, eu sempre trabalhei com publicidade e marketing, tá? Sempre trabalhei com publicidade e marketing. Por que você está falando isso, Douglas? Porque essas áreas, elas não possuem, para você atuar nessa área, você não tem obrigação de ter um registro, tá? Você não tem que estar inscrito em algum órgão regulamentador, um conselho, algo assim, tá bom? Então, por essa razão, eu sempre atuei na área de publicidade, na área do design de uma forma geral, tá bom? Não existe um conselho. Se existir, ele não foi para frente, não é um conselho oficial, né? Que ele regulamenta a profissão dos designers ou dos publicitários. Tem até conselhos, mas não conselhos oficiais que regulamentam a profissão, tá bom? A não ser que a gente crie o nosso conselho aqui, beleza? Mas, sem mais delonga, tá? Eu acho que deu, deixa eu só deixar um ponto aqui importante também, tá bom? Além de ser formado na área de tecnologia, eu também fui professor para cursos de nível técnico e nível superior. Também para a área de tecnologia. Douglas, mas por que você está falando isso, cara? Para você entender que algumas vezes aqui eu vou trazer até uns pontos que são científicos, como eu já trouxe em alguns vídeos anteriores. Algumas informações baseadas em pesquisa, tá? Então eu estou falando sobre isso. Não é para falar assim, eu sou o cara. Não tem nada a ver com isso não, tá? O que eu estou te falando aqui é que a pessoa que está falando para você estudar, estuda frequentemente, tá bom? Além disso, eu tenho vários outros cursos não oficiais, né? Eu digo assim, não regulamentados pelo MEC, não reconhecidos pelo MEC, alguns até reconhecidos pelo MEC, mas não importa muito do ponto de vista profissional, porque para você sujar as mãos, né, às vezes um certificado não faz muito sentido, tá? Mas a formação
que eu tenho me preparou, né, a formação extracurricular nesse caso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de cursos além do ensino regular, do curso de nível técnico, do curso além da minha formação superior, tá? Então, os cursos que eu tenho que são extracurriculares, todos eles ou são para a área de marketing, para a área de publicidade ou para a área do design, tá bom? Então, a pessoa que está falando com você aqui é uma pessoa que, em certo aspecto, tem moral para estar falando sobre você se preparar para atuar na área, tá bom? Então, dado esse recado aqui, dada essa introdução, tá? Eu gostaria de pedir você, então, que você já dê o seu like aí, já comente aí, coloca aí se você já trabalha na área, não trabalha na área, deixa eu conhecer melhor vocês, interage comigo aqui no Instagram, no Facebook, no TikTok e no YouTube, deixa eu conhecer melhor você, tá bom? E por que eu preciso investir na minha formação? Primeira coisa, você precisa investir na sua formação para você não ser um Zé Mané. Vou falar dessa forma, tá bom? Mas eu preciso ser duro. Você precisa investir na sua formação para você não ser um Zé Mané. Douglas, o que é um Zé Mané? O Zé Mané, aqui na minha região, a gente utiliza muito essa expressão para aquele camarada que ele é um letárgico, ele é um camarada que ele é um tolo, assim, essa palavra é até pesada, né? Mas ele é aquele camarada que ele é manipulado por tudo que o cerca manipula ele. Ele não tem noção das coisas, ele não tem informação suficiente, ele não consegue ter uma tomada de decisão, ele é um camarada que ele não tem ali um certo grau de intelectual para tomar a decisão. Eu não estou falando aqui para você ser um PhD, não necessariamente, se for o caso também, bom, parabéns para você. Mas o Zé Mané é aquele camarada que ele não tem instrução suficiente para ele atuar profissionalmente, não tem instrução suficiente para ele lidar com os ditames da vida, tá? Então eu conheço camarada mesmo que... Deixa eu falar uma coisa com você aqui. Vamos colocar uns pingos nos is aqui. Porque as pessoas elas falam assim, mas eu não preciso estudar para ficar rico, não, porque fulano de tal, e ciclano, beleza, bacana. Se você acredita que essa é uma verdade para você, beleza. Mas eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade, tá? Quando você vê casos como de Bill Gates, por exemplo, tá? Ou Steve Jobs, né? Os camaradas saírem da faculdade e ingressaram e criaram negócios milionários, bilionários, beleza, cara. Só que esses caras estão fora da curva, tá? Esses caras estão fora ali da área de aceitação. Esses caras estão fora das estatísticas. Então você vai contar com a probabilidade mínima para você dar certo na vida? Você vai contar com a probabilidade mínima, e cá entre nós, velho, pelo menos um ensino regular, os caras tinham, ensino médio, né, velho? Mas eu conheço pessoas aí do futebol que eles não estudaram nada e ficaram milionários. Beleza, por isso que eles foram jogar futebol, assim, com todo respeito aos profissionais da área, tá? Eu não quero fazer uma crítica aqui a quem é do futebol, do esporte, não, tá? Mas mesmo assim, hoje em dia, cara, para você fazer parte de uma liga ali como jovem, não vou dar detalhes aqui porque não é minha área também. Para você fazer parte ali, se inscrever, ainda jovem, você tem que estar estudando. Você tem que, para fazer parte de um clube, o clube não aceita você se você não tiver pelo menos matriculado, entendeu? Então, é uma estatística muito pouca para você confiar. Existem pessoas que deram certo na vida e que não tiveram uma formação básica ou informação média, beleza, mas essas pessoas são mínimo, tá? Então, cara, sai dessa, tá bom? Sai dessa, porque essa ideia aí, inclusive tem muito guru de marketing aí que vai falar, cara, sai dessa, beleza? Então, você tem que investir na sua formação para você parar de ser um Zé Mané, e a segunda razão é porque para você parar de ser um sonhador. Douglas, mas sonhar é ruim? Sonhar não é ruim, mas tem diferença entre você sonhar, tá dormindo ali e ter um sonho ali de barriga cheia, e diferença entre você sonhar realizando, tá? O camarada, quando ele não estuda, tudo se resolve na cabeça dele no plano das ideias. Ele fica ali mirabolando as coisas, como seria, ou como vai ser, ou qual que é o desejo dele. Eu não vou entrar no mérito aqui da capacidade ou não de sonhar, porque essa capacidade, ela é boa. Inclusive, Albert Einstein ele diz o seguinte, que a nossa capacidade de imaginar, ela precisa ser tão
trabalhada quanto a nossa capacidade de raciocinar. Por quê? Porque o cérebro ele não tem sentimentos. Isso quem diz é Albert Einstein, tá? Então, a nossa capacidade de imaginar vai nos permitir ter ali ideias que podem transformar o mundo, tá? Só que as ideias para transformar o mundo, ela passa por um viés, muitas vezes, cara, analítico. E aí, para analítico, científico, para que isso se realize, se concretize, para você trazer a solução, você tem que, pelo menos, entender a problemática. Você não vai entender a problemática se você for ignorante. Se você for um sonhador, eu irei solucionar o problema do mundo, da fome no Brasil, eu irei... Cara, para de ser abstrato, para de ficar viajando na maionese com a cabeça lá nas nuvens, coloca os pés no chão, sonha, mas se propõe a realizar, tá bom? O vídeo está ficando longo aqui, você tem que estudar essas duas razões que eu te dei, eu acho que elas devem ser suficientes, tá bom? Você tem que estudar por quê? Porque aquilo que você aprende, ninguém rouba de você. Ninguém toma de você aquilo que você aprende, tá bom? Douglas, quando é que eu não devo estudar? Você não vai estudar, você não vai investir na sua formação, você não vai investir na sua capacitação o dia que você souber de tudo. Porque o dia que você souber de tudo, cara, aí sim, não faz sentido você estudar, porque você já sabe tudo. Você já tem um intelecto monstruoso, poderoso, para você não precisar mais estudar. Tá bom? Beleza? Fechou? Combinado então? Então, dito isso, eu te dei aqui as razões de por que você deve investir na sua formação e eu vou investir esse vídeo aqui em alguns pontos que eu irei tratar com você, tá? Então, o primeiro ponto aqui é quais são os benefícios de investir na minha formação? O que eu ganho investindo na minha formação? Primeira coisa, tá? Esse vídeo aqui, ele é voltado para profissionais da área do design, tá? Douglas, para eu atuar como designer, eu preciso ter uma graduação, uma pós-graduação, um curso técnico, eu preciso ser um pós-doutorado, um mestrado, um PhD, para eu atuar na área? A resposta aí é não, tá? A resposta a essa pergunta é não, beleza? Não necessariamente. E quando eu digo de instruir a você mesmo, investir em sua formação, eu não estou falando para você ingressar ali numa faculdade e demorar ali anos estudando. Não que isso seja ruim, porque eu estive lá, tá bom? Mas o viés, e aí eu não quero criticar o modelo de ensino brasileiro, mas o viés do ensino brasileiro, ele é um pouco defasado, em minha humilde opinião, e tendo passado pelo ensino regular, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, curso superior e depois dando aula, eu percebo que o modo de ensino do Brasil, do brasileiro, ele é um pouco defasado quando o assunto é prática, tá? Prática, quando o assunto é profissionalizar, preparar o camarada para a profissionalização do ponto de vista prático, tá? E aqui é só um insight que eu quero trazer, tá? Não quero fazer crítica nem nada, tá? Porque se bom, se ruim, esse ensino regular me trouxe até onde eu estou, tá? E aí, é claro que requereu também da minha parte um tanto de esforço, beleza? Não sou melhor do que ninguém, mas requereu da minha parte também um bocado de esforço. Então, eu não estou falando para você ingressar numa faculdade, se possível, muito bom, tá? Eu tenho um amigo italiano, ele diz, em uma conversa informal, a gente sentado, na verdade não foi uma conversa informal não, era uma conversa de negócios, né? Ele estava à minha mesa e do lado assim tinha o material da faculdade, e ele: você estuda a faculdade? Eu falei sim. E ele comparou o ensino brasileiro com o ensino de lá da Itália. Ele diz: olha, lá na Itália o que a gente tem lá é um curso que vocês chamariam aqui de um curso de nível tecnológico, e lá as pessoas elas saem prontas para trabalhar, enquanto aqui as pessoas saem da faculdades como estudantes formados. Eu falei: caraca, velho, que isso? É claro que assim, aquilo ali me tocou, né, aquela fala dele ali. Não que eu deseje morar lá na Itália, eu amo o Brasil, né? Mas isso me fez pensar que se eu quisesse mudar a minha realidade, a realidade da minha família, eu precisaria dar um pouco mais, fazer um pouco mais do que o padrão do ensino regular do Brasil, do que formar ali
ter um ensino fundamental, um ensino médio, ter ali um curso técnico. Não é obrigatório, tá? Mas é o que o Brasil tem a oferecer, um curso superior, tá? E eu deveria, na minha opinião, nos meus planos, fazer um pouco mais do que isso, beleza? Então, você investindo na sua formação, você tem o seguinte benefício: você se profissionaliza, tá? Você se profissionaliza, embora para atuar como design gráfico não seja necessário você ter uma formação ali, uma graduação. É necessário que você invista, se capacite, né? Investindo em cursos na área, tá? Se preparando, estudando, conhecendo ali informações que estão disponíveis aí na internet, livros, tá? Essas coisas aí é importante. Por quê? Porque isso vai profissionalizar você, tá bom? Então, além disso, quando eu me proponho a investir na minha formação, eu conheço ferramentas, tá? Então, vamos começar aqui de um ponto de vista mais técnico. O design gráfico, ele trabalha com dois tipos de ferramenta. As ferramentas de punho físico, né? Que ele manuseia como máquina, como impressora, como essa daqui, como plotters gigantes, né? Máquinas de impressora industrial, e também ferramentas software, tá? Ferramentas que nós chamamos de ferramentas não tangíveis, tá? Então, o designer trabalha basicamente aí, quando ele cresce o negócio dele, ele trabalha com ferramentas, ferramentas tangíveis e ferramentas não tangíveis. Douglas, qual que é mais importante? Cara, todas as duas são importantes, mas as ferramentas não tangíveis, os softwares, né? Eles capacitam você a trabalhar, por exemplo, e conseguir fazer grana, fazer dinheiro, tá? Mesmo sem ter maquinário, tá bom? Então, por isso que o viés do conteúdo aqui desse canal da Revolução Gráfica, onde quer que você esteja assistindo, ele não vai passar por você comprar maquinário gráfico, investir, porque, cara, não eu vou estar falando de uma realidade que não é minha, e eu trago comigo o princípio da integridade, tá bom? Então eu vou estar trazendo aqui eu vou estar falando sobre coisas nas quais a minha experiência é muito pouca, é muito rasa, entendeu? Muito rasa. Até porque, como profissional, eu não operacionalizei esse tipo de máquina. Eu estava mais na preparação dos arquivos, né? Na finalização. Então, arte finalista, diagramador. Não vou nem dizer diagramador, porque eu não cheguei a pregar muitos serviços assim, mas trabalhei. Então, a minha atuação sempre foi como designer, sempre foi como ilustrador, como camarada que ele trabalha ali na parte da criação de arte. Por isso que o viés desse canal, ele vai passar por isso, e passando por isso permite que você, por exemplo, consiga emprego na área, consiga freela, consiga montar o seu próprio negócio, por que não? Com os conteúdos que eu estou passando aqui para você. Essa é a minha proposta, tá bom? Essa é, então, a minha proposta, valeu? Então, quando você se capacita, você conhece essas ferramentas, tá? Por que eu digo isso, cara? Não tem como um profissional que precisa das ferramentas trabalhar sem conhecer as ferramentas. Se eu conheço aquele pedreiro que ele está trabalhando direto ali e constantemente ele perde a colher dele, eu sei que essa comparação é um pouco esdrúxula, mas você conhece assim aquele profissional que ele atua, mas ele não tem ferramenta? Você conhece? Douglas, mas quais profissões não precisam de ferramenta? Cara, eu desconheço. Eu desconheço profissões que não precisam de uma ferramenta. Ah, mas eu vou ser aí, Douglas, eu vou trabalhar com o digital. Cara, pra você trabalhar com o digital, você precisa de ferramentas também, cara. Deixa de ser ignorante. Tá bom? Deixa de ser ignorante, por favor. Eu tô falando assim, mas é com carinho, tá bom? Toda profissão que você atua depende de uma ferramenta ou de outra, cara. E quando eu falo de ferramenta aqui, eu não tô falando aqui de maquinário somente, não. Se for o caso, beleza, tá? Mas tem ferramentas de insumo mais básicas, às vezes como celular, como computador, ou como uma impressorinha dessa aqui ao meu lado, tá? Então, ferramentas mais básicas que vai permitir o camarada ele trabalhar, ele se posicionar, tá? E ganhar e faturar alto,
Beleza? Então, camarada, quando você investe na sua formação, você conhece as ferramentas que você precisa, tá bom? E aí tem uma questão. Conhecer a ferramenta apenas não faz de você um profissional, tá bom? Você precisa conhecer a ferramenta e se aprimorar nessa ferramenta. Depois disso, você aprende nova ferramenta. Então esse aqui é o ciclo da produtividade quando você investe na sua formação, tá? Você se profissionaliza, tá? Ao se profissionalizar, você está disposto a atuar no mercado e aí você aprende ferramenta, depois aprimora o uso dessa ferramenta, depois você está disposto para aprender nova ferramenta e aplica esse ciclo constantemente para outras áreas do seu negócio. Caraca, que dica é essa, mano? Que dica é essa? Na moral, essa dica aqui até me desgripou agora. Na moral. Poderosa, tá bom? Então, perdão. Vamos seguir aqui. Por que eu devo investir na minha formação? Porque quando você investe na sua formação, você tem uma valorização profissional. Esse aqui é o ponto 2, tá bom? Valorização profissional. Você conhece aquele camarada que ele está deslocado do mercado? Ele está deslocado do mercado por quê? Porque esse camarada... Primeira coisa, deixa eu perguntar para você aqui com todo carinho. O que você acharia, o que você pensaria de trabalhar com algo com o qual você gosta? Passa pela sua cabeça investir na sua formação para que você trabalhe com aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você acha que é o seu talento, a sua vocação, e faturar bem? Você acha legal isso? Para isso acontecer, cara, você tem que sim investir na sua formação, porque as coisas não vão cair do céu para você. Ah, mas eu acredito em Deus. Bacana, parabéns, eu também acredito. Mas, cara, não tem como. Não tem como, porque já que você acredita em Deus, eu vou usar um princípio, então, até judaico-cristão, que é o princípio da semeadura. O camarada ele só vai colher com a bênção de Deus se ele plantar. Você é honesto com você, tá bom? Você é honesto. O milagre profissional que você está esperando se chama formação. Investe na sua formação. Para de esperar que a coisa aconteça. Ah, Deus vai me ajudar. Bacana, Ele vai te ajudar também. Mas e você vai se ajudar? Você vai se ajudar? Porque se você não se ajudar, cara, aí acho que até Deus vai falar assim, cara, não tem como, né? Não tem como. Beleza? Tá bom? Então, quando você investe na sua formação, você tem uma valorização de mercado. Douglas, por que isso é importante? Essa fala minha ela é importante, cara, porque ela tem um cunho até emocional. Tem muito cara que ele entrou em depressão, entrou num processo de ansiedade, tomando remédio grave, porque ele foi deslocado do mercado. Porque ele está deslocado do mercado. Douglas, mas só isso é importante? Mas a vida não é só trabalho, dinheiro, eu sei que não é. Mas uma parte da vida se chama área profissional, cara. Se chama área profissional. Tem um camarada que eu gosto muito dele, que é o Paulo Vieira, tá? Eu gosto dele, inclusive tem até um livro dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá do meu lado aqui. Aqui, ó. Poder da Ação. Ele divide a nossa vida em 11 áreas. E uma das áreas, né? Duas das áreas que tem nessas 11 é intelectual e profissional. Estou aqui a câmera, estou olhando para a câmera errada, essa aqui. Intelectual e profissional. Quando uma dessas áreas das 11 que ele separa lá, tá? É claro que isso aqui é uma visão teórica, tá? Ela está desfasada, esse camarada ele tende a entrar por um processo de desvalorização de si e descontrole do vigor emocional. Beleza, não vou entrar nesse mérito aqui não, porque eu não sou especialista na área, tá bom? Tá? O que eu tenho aqui é um conhecimento teórico, base em leitura, como o livro que eu acabei de mostrar, e outros que eu tenho aqui também, que eu não vou te prestar, porque você não lê. Se você não estuda, você também não lê. Então por isso que eu não vou te prestar livro nenhum, tá bom? Se você quiser, você compra, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Douglas, você tá grosso. Tô grosso não, tô falando com amor, tá bom? Tô falando assim porque eu gosto muito de você e quero que você cresça. Então, essa valorização é importante, cara, porque ela vai trazer mais vigor emocional para sua vida, tá bom? O camarada realizado profissionalmente, ele vive melhor, ele ganha mais grana, ele estabelece relacionamentos melhor com a esposa, o esposo, com filhos, tá bom? Com a sociedade de uma forma geral.
Porque não tem como você tirar. Não, eu sou um camarada que eu tenho uma vida social muito boa, então eu tenho uma vida sentimental muito boa. A vida profissional não importa, é claro que importa. Tá bom? Então por isso que eu tô falando que é importante você investir na sua formação, tá bom? Eu vou te dizer mais. Essa dica aqui, cara, você não viu em lugar nenhum. Você pode até ter visto, mas era um conteúdo não para design gráfico, como você tá aprendendo aqui, tá bom? Tenho quase certeza disso. Além disso, tem outro ponto que é muito positivo, que é a diferenciação dos demais profissionais. Quando você investe na formação, você tem a diferenciação do seu trabalho para o trabalho de outros profissionais, beleza? Outro ponto positivo é que quando você se investe na sua formação, quando você investe em si mesmo, quando você investe na sua instrução, você consegue emprego, tá bom? Você consegue alguns trampos de freela. Por quê? Porque quando você investe na sua formação, você entende que existem ferramentas de busca para você conseguir trabalhos. Às vezes você quer fazer uma renda extra ali, por exemplo, você trabalha em outra área, é médico, é advogado, né? E quer fazer renda extra aí, ou é cabeleireiro, qualquer outra coisa que seja, que não seja design, né? Quer fazer uma renda extra e acha que tem talento, quando você investe na sua formação, você descobre nuances de como você conseguir trampos, tá? Nessa área e fazer renda extra, tá bom? Outra coisa importante é que quando você investe na sua formação, você empreende para vencer. Empreende para vencer. Douglas, o que é empreender para vencer? Você não abre um negócio para fechar com 2 anos, com 3 anos. Entendeu? E essa dica aqui ela é importante, cara. Porque se você for olhar o Sebrae, você vai ver que a maioria dos micros e pequenos empreendedores quebra, cara, com 2 anos de empresa. E eu quero que você saia dessa curva. Construa um negócio que ele vá crescer, vá trazer sucesso. Mas para isso, você precisa ter um grau de instrução para você operacionalizar o seu negócio, beleza? Essa aqui foi a dica 2. Pessoal, eu resolvi parar o vídeo aqui e dividir ele em 2 partes, que como ele ficou um pouco grande, acaba que fica difícil até mesmo para você assistir ele, tá bom? Eu vou lançar os 2 vídeos então, fora da sequência, mas você vai poder assistir a segunda parte nos canais sociais aqui da Revolução Gráfica, tá bom? Então, esse vídeo parou aqui, mas nós iremos continuá-lo. A segunda parte vai estar disponível para você também. E eu gostaria de convidar você para o nosso evento, no dia 21 de março, às 8 horas da noite, a formação Design Gráfico, tá? Onde nesse evento você vai aprender como trabalhar como design gráfico e faturar alto com essa profissão que é a profissão amadíssima no Brasil inteiro, tá bom? Quer faturar alto trabalhando como design? Então se inscreva no nosso evento, tá? Aproveita que as inscrições estão abertas aí. O evento ele é 100% online e é gratuito, cara. Um evento como esse, onde você vai aprender a faturar alto, mais de 3 mil reais, tá bom? É claro que isso aí não é um teto para ninguém, mas faturar alto e ainda trabalhar com aquilo que você gosta. Um evento de graça. Se eu fosse você, eu aproveitaria e me inscreveria agora mesmo. Te espero então no dia 21 de março, às 8 horas da noite.